comentar com vocês neste vídeo, meus amigos e minhas amigas, sobre as equipes que podem subir para a Série A, né, nesta temporada de 2023 da Série B do futebol brasileiro, à luz também do que foi essa derrota humilhante, né, do Guarani, sepultando completamente a chance do Bugre de voltar à Série A, no brinco de ouro da princesa, diante dos seus torcedores. Não era uma grande massa torcedora, até em virtude das chuvas, né, que acometeram a cidade de Campinas, né? Mas eu diria para você que é muito melhor você assistir um jogo no brinco de ouro com chuva do que em outros lugares. Com todo respeito aí a Macaca, a, a equipe da Ponte, é até muito mais interessante ver um jogo no brinco de ouro com chuva do que no Moisés Lucarelli, né? Não dá para comparar os dois estádios, né? Tampouco dá pra gente comparar as duas equipes, né? Porque hoje elas estão num nível muito parecido. O Guarani fez uma grande campanha e tal, no fim das contas, quando precisou, mostrou que está no nível da Ponte Preta. Hoje, duas equipes com cara de Série B. Neste momento, nada mais do que isso. Agora, no caso da Ponte, é algo que nós já prevíamos. O caso diferente é do Guarani, que muita gente não imaginava que o Bugrão fosse refugar dessa maneira nas partidas finais da Série B. E aí, meus amigos, a semelhança até agora com o Juventude do Carpini é, assim, absurda. Com a única diferença de que a equipe do Carpini, né, o Juventude pode subir, vai até para um jogo mais confortável fora de casa, na última rodada, do que seria se fosse em Caxias do Sul. Porque senão obtém um resultado fora de casa, dá para aceitar um pouquinho, era jogo complicado, tal, não sei o quê. Então a semelhança é muito grande em um ponto. A questão do tal do técnico promissor no futebol brasileiro. Eu sempre bato nessa tecla. Quando aparece um bom técnico aqui no futebol brasileiro, promissor, há muita generosidade das pessoas em relação a esse técnico, muito elogio, tal. Isto vem de uma demanda. Nós não temos mais grandes técnicos pensadores do futebol hoje, dos nossos grandes clubes, que sejam brasileiros. Então a generosidade para esses caras quando desaparecem é muito grande. Só que aí eu sempre falo, quando aumenta o desafio para esses caras, eles não conseguem. E a gente está falando agora de técnicos que anteriormente aparecia um bom técnico aí e tal, quando aumentava muito o desafio para ele, ele não conseguia. Estamos falando agora de alguns técnicos que quando aumenta o desafio dentro de um contexto ainda em que esse desafio não é grande coisa, eles não estão conseguindo. Não estamos falando, por exemplo, de um Thiago Carpini, que de repente, pela boa campanha que fez à frente da equipe de Juventude, ele foi contratado pelo Grêmio, contratado por outro time da Série A ali, tal, e aí ele não conseguiu, com um desafio muito maior que apareceu, ele não conseguiu dar uma resposta. Estamos falando do Carpini, que não está conseguindo dar uma resposta na Série B. Né? Num contexto em que a equipe dele tinha um jogo com identidade muito forte, muito bem trabalhado ali em campo, até em virtude da capacidade dele, mas o Juventude não é um time pequeno assim, para o contexto da Série B, como outros, né? Estamos falando de um loser, no caso, no Guarani, que não consegue lidar com desafios na Série B, quando esse desafio aumenta um pouquinho. E qual é o desafio? E aí sai para um caso e para o outro. Basta vencer, meu irmão. Precisa vencer para subir. A campanha do Guarani, até um certo momento aí da Série B, foi muito boa. Só que quando o Guarani, tudo indicava que o Bugrão subiria, o Bugrão parou de ganhar. É inacreditável. Não ganha 8 jogos, gente. O Guarani não consegue vencer uma partida aí há 8 jogos, né? Quando tudo estava muito bem para o Bugrão, né? A última partida, a vitória foi contra a equipe do Tombense, né? Conseguiu vencer por 3-0 o Tombense em setembro. Aí perde para o CRB, né? Na verdade, o Novo Horizontino, né? Venceu o Novo Horizontino ali em setembro. Tinha havido uma vitória contra o Tombense, ainda estava num momento bom. Vinha de vitória contra a Chape, pegou o Tombense e venceu. Aí, enfim, era um momento glorioso do Guarani. Antes dessa partida tinha vencido inclusive o clássico no próprio Brinco de Ouro contra a Ponte Preta. E aí o Guarani encarou o Novo Horizontino, venceu o Novo Horizontino, nunca mais. A partir daí o Guarani, todo mundo falou, o Guarani vai subir. Nunca mais venceu. A Guarani joga dentro de casa contra o Vila Nova, empata, perde para o Vitória, empata com o Mirassol, perde dentro de casa para o Botafogo, né? Empata com Londrina, empata dentro de casa contra o Criciúma e perde para o BC dentro de casa.
Incrível. Sepultando completamente as chances da equipe de voltar, de lutar na última rodada por um acesso. Né? Na última rodada, o Bugrão vai encarar o Atlético Goianiense. Seria um jogo muito interessante, porque seria uma final ali para ver quem é que... Porque se o Bugrão ganha do Atlético Goianiense, ainda teria chance. E é um jogo também que o Atlético precisa ganhar. Então seria uma final, seria um jogo muito legal. O Bugrão vai para esse jogo aí como derrotado. Impressionante. Você olha para o jogo, você percebe a equipe cria, mas não consegue guardar. Não consegue fazer. Em parte por causa das variações que não existem tanto no campo de ataque, com a qualidade que precisava ter. Em parte porque peca muito por identidade de jogo e em parte também porque a equipe não tem personalidade. E a equipe é, neste caso, o retrato do seu técnico, que também não consegue ter personalidade suficiente para sair dessa crise e superar esse desafio que é colocado não somente para a equipe dele, mas para ele também na carreira. O Louser, que é mais um técnico, né, que não vai subir muito, não vai crescer muito no futebol brasileiro, infelizmente. Né? É lamentável. Então o Bugrão praticamente está fora da Série A em 2024. Neste momento aí, as chances são de quais equipes? Se a gente olhar para a tabela, né, da Série B a partir de agora, a gente vai ver, né, que o Vitória já está na Série A, assim como o Criciúma, o Juventude, que é outro, né, que está aí, só empate, não ganha. Vencesse ontem, estava na Série A. Vencesse na rodada passada, estava na Série A. Nas últimas várias partidas, precisava ter só mais uma vitória. Empate. Esse empatite do Juventude. E é curioso, porque se tiver um empate, a equipe do empatite pode perfeitamente subir na próxima partida, na próxima rodada. Né? O Juventude é o terceiro colocado com 62 pontos. E aí, se subir com o empate, não vai ser tão somente por causa dos seus méritos, mas por deméritos de outros que também não estão conseguindo muito. Né? E aí tem o Vila, que está em quarto lugar neste momento com 61 pontos. E acho que o Vila tem condição de subir jogando fora de casa contra este ABC. Tá? Vila Nova é uma equipe com certa personalidade aí e pode perfeitamente vencer fora de casa. Aí temos o Atlético Goianiense também com a mesma pontuação que o Vila, 61 pontos, né, em quinto lugar. Mirassol, Novo Horizontino, Mirassol, Sport Recife tem 60 pontos. Essas equipes todas, daí que a gente pode tirar aí os dois próximos promovidos à Série A. Né? Veja, curioso é que o Atlético Goianiense e o Sport são os dois times que menos têm vitórias que todos esses outros aqui. E por causa disso, né, numa situação de igualdade aí de pontuação, esses times não sobem. Quais são os técnicos desses times, Josa? O técnico do Sport é o Anderson Moreira, né? Parece que, né? Até agora, Anderson Moreira. O técnico da equipe do Atlético Goianiense é o Jair Ventura, né? Então, dois técnicos ultra defensivos, né? Dois técnicos que não parecem ter condição aí de crescer no futebol brasileiro. Sempre estão estacionados aí com essa pegada de time defensivo, então não vai para lugar nenhum. A gente está falando do Atlético Goianiense, que é uma potência hoje na Série B do futebol brasileiro, né, com bom orçamento e tudo mais e tal, que deveria ter um técnico para propor jogo, para jogar com um pouco mais de coragem. Não, os caras têm ali, quase todos são melhores que o Atlético Goianiense na Série B, mas você vai pegar um técnico bunda mole, para configurar uma forma de jogar medrosa contra times que são menores do que o Atlético Goianiense. Parabéns ao Adson Batista por esse ato, por essa inteligência, né, brutal aí, né? Por causa disso, o time dele está com muita dificuldade e pode não subir para a Série A do futebol brasileiro, apesar do orçamento, até mesmo do clube ser muito organizado hoje em dia, tal. Também esse tipo de coisa esteve em campo. O Atlético Goianiense é um clube muito mais organizado que muitas outras equipes que o Dragão enfrentou na Série B, mas provavelmente não vai subir por causa dessa percepção do Adson, de que técnicos como Jair Ventura, né, é uma grande aventura positiva para a campanha da equipe dele na Série B. Parabéns, provavelmente por causa disso, talvez não suba, porque não é fácil não. E o Sport, que a gente nem se fala, né, gente, que aí a bagunça também na gestão é enorme, e o Anderson Moreira foi o técnico até agora, o Anderson é aquele técnico lá também, a mesma questão, né, um orçamento bom, um time gigantesco, né, um time que tem 2 conquistas nacionais importantes, né, aí vai contratar para comandar esse projeto um técnico bunda mole como é o Anderson Moreira. O Sport pode subir? Pode. Mas no caso do Sport é mais difícil do que o do Atlético. O Sport tem 60 pontos, né? Vamos lá. O Juventude, na minha opinião, ele deve empatar, contar com a empatite para conseguir até uma promoção para a Série A. E aí ficaria uma vaga. Vai ficar uma vaga que pode ser do Vila, do Atlético Goianiense, do Novo Horizontino, do Mirassol ou do Sport. O Sport é o pior de todos eles. Se qualquer uma dessas equipes que eu falei aqui, né, Vila Nova, Atlético Goianiense, Novo Horizontino e Mirassol, tiver uma vitória, né, contando também com o empate do Juventude, o Sport não sobe.
não sobe se por acaso também empatar o seu jogo. Se alguma dessas equipes aqui tiver na verdade, se alguma dessas equipes tiver uma vitória, o Sport não sobe. Porque se o Vitória vencer, se o Sport vencer, o Sport fica aí com critérios abaixo, então tá fora. Se essas equipes aqui, todas elas apenas empatarem, e o Sport empatar, o Sport também não sobe. Agora, na verdade o Sport vai jogar em casa contra o Sampaio Corrêa, né? E aí não depende somente dele, né? Isso é bom para o Sport. Agora, se todos os outros times ajudarem e depender somente do Sport contra o Sampaio Corrêa, aí vai ficar complicado, porque vai depender do Sport. Importa muito para o Leão, no último momento ali, que ele não entenda que está dependendo dele, né? Porque esse é todo o problema aí para o Sport. A questão é, a gente não sabe como é que vai estar a comissão técnica do Sport para esse último jogo. De repente o fator novo pode pintar aí, só que vai pintar tardiamente, se pintar, né? Uma coisa assim que... porque já não depende mais do Sport neste momento, né? Então veja, o Novo Horizontino, para mim o Juventude sobe com empate, pode subir com empate. O Vila, para mim, é o grande favorito para ficar com essa outra vaga aí. Eu não descarto que o Juventude perca, tá? E aí não suba, pode não subir. Agora, se o Juventude não subir, também não facilita muita coisa para o Atlético Goianiense aí, ou para o Sport. Porque veja, o Atlético Goianiense tem muita chance, mas se por acaso, né, o Juventude vencer fora de casa, mesmo com a vitória, o Atlético Goianiense não sobe. O Juventude pode vencer porque o jogo é fora de casa, né? Ok? O Atlético Goianiense, portanto, tem muita chance de vencer, porque depende somente dele. Esse é todo o problema para o Dragão. Depende somente dele, caso o Juventude não vença. O Juventude vencendo, né, o Atlético Goianiense vai precisar, na verdade, vencer, né? Ou então, pelo menos ali, não vencer e torcer para que a equipe do Vila Nova não vença. Para mim, o Vila Nova vai vencer o ABC fora de casa, né? O Juventude tem ali um ponto à frente do Atlético Goianiense. O Vila Nova está com a mesma pontuação que o Atlético Goianiense. Se as duas equipes se o Juventude conseguir vencer, né, ele fica com a vaga, né? Fica com a vaga e sobe. Se a Juventude vence, portanto, fica com a vaga, já era, e essa última vaga vai ser disputada principalmente pelo Atlético Goianiense e pelo Vila Nova. Se o Vila Nova vencer, já era para o Sport, ele fica na Série B, né? Se o Vila Nova empata, o Atlético Goianiense, portanto, vai ter que ter uma vitória. Mas se o Vila Nova, por exemplo, vence, já era. Se o Vila Nova, portanto, vence, já foi. Se o Vila Nova empatar, o Atlético Goianiense vai ter que contar, vai ter que vencer. Porque se ele não vence esse jogo aí, né? Ele pode perfeitamente ficar com essa vaga, ainda que o Vila empate, ele pode perfeitamente ficar sem essa vaga se o Novo Horizontino tiver uma vitória, se o Mirassol tiver uma vitória. Então, se o Mirassol vencer, ou o Novo Horizontino vencer, ainda que o Juventude não vença, né? Ainda que o Vila Nova, na verdade, não vença a sua partida, com um empate o time do Atlético Goianiense não vai subir para a primeira divisão. Só que é muito forte a chance de subir. Chances muito remotas são as chances do Sport. Para mim, não deverá subir. Tem que ter muita combinação de resultado favorável para que o Leão dele consiga subir. Infelizmente, para mim, não vai rolar. Por quê? Porque o Juventude empatando, o Sport já perde essa vaga em relação ao Juventude. E aí teria o Vila Nova, o próprio Atlético Goianiense, o Novo Horizontino e o Mirassol. Se uma dessas equipes tiver uma vitória, ainda que o Sport tem o triunfo e os 3 pontos, ele não vai subir. Então, para o Sport não subir, o Juventude tem que pelo menos empatar, né? E uma dessas outras equipes todas aí, né, tiver pelo menos uma vitória. Aí o Sport não consegue subir. Na verdade, gente, se o Sport não vence a partida, ela não sobe, o time do Sport não sobe de jeito nenhum, porque ele já está atrás de todo mundo aí. Ele precisa tirar ponto dessas equipes aí. Agora, mesmo se ele consiga vencer, precisa contar com que essas equipes não vençam, que o Juventude pelo menos não empate, que o Juventude perca, e que todas essas equipes pelo menos empatem as suas partidas. Ou seja, é muito impossível, assim, né? Ainda é possível matematicamente sim, mas é quase impossível. Então, parabéns ao Sport aí por essa gestão, deverá ficar na Série B por mais uma temporada, tomara que não. Eu vou torcer por esse milagre de verdade. Né? Agora, e não vou torcer mais não, chega, cansei do Atlético Goianiense, cansei, vou torcer pro Vila Nova sim, Atlético Goianiense não. E parabéns ao Guarani, mereceu ficar na Série B, mereceu, e se o Juventude ficar, vai ficar também por merecimento, assim como o Sport se ficar, vai ser por merecimento também dos seus gestores. Eu lamento muito, no caso do Sport, por causa da torcida do Leão, estava muito na torcida para que o Leão conseguisse subir, difícil, mas ainda é provável, ainda é possível matematicamente que suba, é isso.